Olá, meu nome é Marina Freitas e eu sou ex-funcionária do IAG. Eu entrei em abril de 1978 e os primeiros 7 anos eu passei trabalhando na seção expediente. Ainda o IAG, a sede ainda era no Parque do Estado. E durante esses 7 anos eu fazia outras tarefas, gostava de ajudar outros setores. E em 1981, o Departamento de Astronomia instituiu o evento denominado Escola Avançada de Astrofísica. Como esse evento na época era muito longo para os padrões de eventos científicos, a secretária responsável pelo departamento na época não podia ficar o tempo todo e o departamento me convidou para assumir o cargo lá de colaborador, de ajudante no evento que estava acontecendo no Hotel Vila Inglesa em Campos do Jordão. Esse foi a minha primeira experiência com evento científico, não sabia de nada e foi maravilhoso, uma experiência muito legal. A partir daí eu comecei então a ter mais contato com os membros do departamento, principalmente os estudantes de pós, que ao longo do tempo se tornaram grandes amigos e um deles foi até meu chefe, não muito tempo atrás. Eu também substituía outros setores, pessoas que saíam de férias, isso durante os 7 anos de administração. Substituí também a Secretaria da Geofísica e comecei a ter um pouco mais de experiência com isso, né, com a área mais voltada à acadêmica. E em dezembro de 1984, eu ainda obviamente trabalhava no expediente, o professor Steiner e Laerte Sodré eram da comissão editorial da Sociedade Astronômica e me convidaram para organizar os arquivos e expedir via correio os boletins, que era uma publicação que se fazia na época. Bom, então aí eu comecei a ter mais contato, mais físico inclusive, com o departamento. E em fevereiro de 1985, a secretária responsável na época decidiu pedir demissão. Ela tinha se formado em matemática, pediu demissão do departamento e o chefe do departamento na época, o professor Antônio Mário Magalhães, me convidou para trabalhar, para substituí-lo. A partir daí, então, eu assumi o cargo, a função de secretária-chefe do Departamento de Astronomia. Comecei a trabalhar no Departamento de Astronomia do IAG em fevereiro de 85. E continuei colaborando com a Sociedade Astronômica Brasileira. E com isso eu fui ganhando experiência nos eventos científicos e comecei realmente a trabalhar muito com os eventos científicos. E o meu primeiro evento internacional foi uma regional latino-americana de astronomia que se deu em Gramado, no segundo semestre de 85. E era um trabalho muito compensador, era muito trabalho, na verdade, porque eu era responsável pela Secretaria da Astronomia e ao mesmo tempo tinha que fazer em paralelo os trabalhos da Sociedade Astronômica. Mas eu sempre tive muito apoio do departamento, muitos professores sempre me apoiaram demais. E a partir daí até 2013, 2014, se eu não me engano, eu fazia em média 2 eventos por ano. Um dos eventos era o Encontro Nacional dos Astrônomos, são as reuniões anuais da Sociedade Astronômica Brasileira. Era um evento muito grande para os nossos padrões, já que a comunidade astronômica brasileira, talvez hoje, gira em torno de 800 profissionais no Brasil todo.
E com isso eu comecei a ter contato com todos os astrônomos do país. Foi uma experiência maravilhosa, conheci pessoas geniais, admiráveis e que tenho contato até hoje, muitos são meus amigos. E foi maravilhoso, eu gostava demais do meu trabalho. O IAG também sempre apoiou muito os funcionários nos cursos de reciclagem e especialização. O IAG sempre foi um instituto que apoiou muito os seus funcionários. Essa é a impressão que eu tive, que eu tenho ainda até hoje. Pelo menos da minha parte eu tive muito apoio. O departamento é uma mini administração, por quê? Porque ele, claro, como estão os docentes lá, ele pesquisa e ensina, é tudo voltado aos departamentos. Nós tínhamos a secretaria, trabalha até hoje com todos os setores do Instituto, até mesmo uma manutençãozinha, sabe? Você pedir reservar um carro para os docentes, tal. Então, da minha parte, como secretária-chefe, eu fazia relatórios, eu digitava e coletava todos os dados dos professores para fazer o relatório anual da CAPES, através da plataforma Socupira. Esse relatório levava 3 a 4 meses para ficar pronto. Era um trabalho bem difícil, mas muito importante, porque ele significava nota da pós-graduação pela CAPES em Brasília e, consequentemente, dinheiro, recursos financeiros para os alunos e para bolsas da CAPES, né? Que são cotas que são dadas dependendo do nível, a nota, o conceito que se tem em cada área, cada departamento. E a astronomia, desde que eu me conheço por gente, é nota 7, né? Porque são muito produtivas. A sede do IAG atual, aqui na sala universitária, a mudança começou em fins de 2001 e, no caso da astronomia, terminamos em 18 de março de 2002, literalmente eu fechei as portas do prédio da astronomia, o prédio principal, chamado H1. O IAG, a sede era lá no Parque do Estado, que hoje é o Parque Cientec, que abrange as 3 áreas do Instituto, que é Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, mais o meio ambiente, que está ao lado da área. É um lindo jardim, é uma área muito especial, com Mata Atlântica, dentro de São Paulo, que é todo o Parque do Estado, né, que abrange lá a Botânica, outros institutos, outros setores do governo. E temos também a nascente do Rio Ipiranga dentro da área da universidade. Bem, o lugar era muito bonito e desde que eu entrei lá, pelos idos de 78, 80, ouvia os professores falando que tinha que se mudar para a cidade universitária, porque não era possível se manter tão longe da cidade universitária. Por quê? Embora a astronomia não tivesse graduação, lógico que isso só se deu agora 2000, alguma coisa, 2009, os professores tinham que dar aula de graduação e tinham que se deslocar do Parque do Estado, na zona sul de São Paulo, até aqui, a cidade universitária, zona oeste. E tomava o dia inteiro deles, né? Então, era a semana toda eles tinham que fazer isso. Eu não me lembro bem a data, mas o primeiro departamento que veio para cá, nos barracões das geociências, que chamavam, foi o departamento de meteorologia, que hoje tem o nome de Ciências Atmosféricas. Depois a geofísica também teve o seu bacharelado, se eu não me engano, no fim da década de 80. 88, não me lembro bem. E a geofísica também se mudou. Então, por muito tempo, a astronomia até 2002 ficou lá só astronomia, a biblioteca do Instituto e a administração. E aí começou-se a construir esse prédio que estamos hoje aqui, que é na frente da física, ao lado da matemática, né? Lá era um lugar maravilhoso, lindo, muito seguro para nós, exceto pelas
rebeliões da antiga FEBEM, Fundação Casa, que era a nossa vizinha, mas era um lindo lugar, e inclusive alunos do doutorado de biologia e faziam estudos lá dentro por causa dos animais, insetos e plantas que tem lá. É um lugar incrível. Mas enfim, bom, houve a mudança. Da minha parte eu lamentei, porque era um lugar maravilhoso, mas com o tempo vimos que tinha muita vantagem de estar aqui nessa universitária, porque você tinha mais contato com todos os outros institutos, outras pessoas, e aqui tem várias coisas que nós podíamos fazer, né? Inclusive cursos, você tem teatro, tem biblioteca, e lá nós estávamos distantes de tudo. Mas realmente é um lugar muito bonito e que vale a pena ser visitado até hoje, por causa do Parque Cientec. A nossa luneta Zais ficou lá, nós temos uma luneta, obviamente, o prédio abriga, a cúpula abriga a luneta Zais. E, se eu não me engano, o Parque Cientec ainda uma vez por mês abre ao público, para visitação pública, com monitoramento de estudantes e ex-professores de astronomia. Bem, então estamos aqui nessa sede. Eu sinceramente não gostei muito de ter me mudado para cá, mas tudo bem. A gente acaba se adaptando, se acostumando a tudo e foi ótimo e hoje eu estou muito feliz de retornar e rever o prédio, a sala universitária e alguns amigos que estão aqui dentro. Bom, em 2009, o departamento implantou, ou implementação na universidade, na verdade, na graduação da astronomia. E aí foi uma mudança muito grande para nós, porque aí você via pelos corredores jovenzinhos, né? Nós estávamos acostumados com jovens um pouco mais, com mais idade, com 20 anos de idade, etc. E aí, de repente, você tem uma gama de jovens e isso foi muito bacana também, muito bacana tê-los no departamento. O número de vagas eram 15, os primeiros anos, né? O oferecimento de vagas. E, se eu não me engano, até hoje é uma das áreas mais concorridas na FUVEST. E 2009 foi o Ano Internacional da Astronomia. E graças à professora Beatriz Barbuí, que foi até a ONU pedir para que fosse registrado como Ano Internacional da Astronomia o ano 2009. E na época concorreu com o pessoal da biologia. Durante, lógico, a minha estadia lá no departamento, minha chefia lá na secretaria, eu pude ver o trabalho imenso que os professores se dedicavam à implantação do curso de bacharelado em astronomia, na graduação. Essa comissão, não me lembro bem quem participou, mas me lembro bem do professor Laerte Jane e Vera Jatem. Tinha mais alguém, mas me desculpem, eu não me lembrar. E foi um trabalho bem árduo, eles se dedicaram muito e foi muito legal, porque eles conseguiram, finalmente, depois isso deve ter sido cerca de, no mínimo, 8 anos, e se deu a implantação em 2009, justamente no Ano Internacional da Astronomia. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a experiência com as máquinas, com a tecnologia, e no início, gente, era quase final da década de 90. O professor Pacheco, José Antônio de Freitas Pacheco, ele conseguiu o primeiro computador do departamento, que foi colocado numa sala, no laboratório de computação de uso geral. E eu também tive a oportunidade de usar para fazer os relatórios anuais do departamento. Ao longo do tempo, depois disso, mais alguns anos, começaram a nos dar os equipamentos
que na época eram os TDKs, eram os microcomputadores que a gente chama hoje, que rodava com um disquete 5 1/4 e que era uma potência, um monitor monocromático, e na época não existia Windows, nem Linux, nenhuma linguagem dessa. Era uma linguagem, mas embora seja de edição de texto, tinha a edição científica, que eu e o professor Walter Junqueira Maciel adorávamos trabalhar com TeX e conseguir fazer equações ou desenhos com o TeX, e isso foi muito legal, eu amava. Eu gostava muito de trabalhar com esse editor científico. Depois de um tempo surgiu o LaTeX, e o LaTeX era mais simples por causa das publicações do exterior. Obviamente, a astronomia, 99% das publicações são em revistas internacionais. Não só astronomia, outras áreas também, mas enfim. Bom, e por fim eu gostaria de realmente agradecer, dizer que a vida inteira eu estive no lugar certo, eu amava o que fazia. Sempre tive muito orgulho das pessoas que trabalham aí. Foi um ambiente maravilhoso, onde aprendi muito. Tenho muito orgulho deles. E viva a ciência!